Verdade. Agora sim. Agora resolvido. Então, nós temos uma situação, nesse caso clínico, né? Então, uma mulher, uma jovem, né, 19 anos, que apresentou dor, né? E dor poderia ser várias coisas, né? Poderia ser, inclusive, tratado com AINES, que a gente estudou, né? E essa dor tinha algumas características próprias, né? Então, ela era localizada nos membros inferiores, né? A dor aumentava quando encostava no local e tinha também o edema. Então, nós tínhamos aí um processo também inflamatório, né? Então, além da dor, né, nós tínhamos também a inflamação acontecendo. E, né, neste momento, o diagnóstico que esta pessoa teve em função, né, da localização da dor, do tipo do inchaço, né, e das demais condições clínicas que esta jovem apresentava, foi, né, percebido que ela tinha um tipo de coágulo presente naquela região e foi indicado, então, varfarina. Varfarina é um medicamento anticoagulante, né? Então, se formou, né, os trombos, né, o sangue já não conseguia passar, caracterizou, então, a questão, né, do acúmulo de sangue, que tinha dificuldade de, né, ter a sua persuasão, caracterizando, então, região edemaciada, né, e com dor. E, né, nesta investigação, né, talvez ficasse claro que ela não teve nenhuma queda, não teve nenhuma chance de ter tido, né, alguma coisa que desencadeasse realmente um processo inflamatório. O que ela teve, então, nesse primeiro momento, então, foi a formação de um coágulo, foi medicada com varfarina, anticoagulante, desfaz os trombos, e aí a vida seguiu. Isso no dia 20 de maio do referido ano. Daí, né, passou-se um mês e 16 dias, né? No dia 26 dias, né? Então, no dia 26 de junho, né, ela apresentou piora da dor no membro acometido, sendo medicada com diclofenaco, né, que a gente já estudou anteriormente, né? Que aqui no caso, então, né, seria um anti-inflamatório, né? Então, ela usou um anticoagulante e usou um AINE, que é uma classe de medicamentos que a gente chegou a estudar. E, né, foi usado intramuscular, que também a gente já estudou, sabe, tem algumas, né, considerações importantes, locais importantes de aplicação. Dessa vez, né, quiseram conhecer um pouco mais dessa mulher, né? E da primeira vez só trataram, na verdade, do coágulo dela, né? Dessa vez queriam saber, né, qual era o motivo dela ter esta condição clínica. Daí descobriram que a mãe diabética e hipertensa e o pai com histórico de trombose venosa profunda. Então ela tinha casos na família de trombose venosa profunda. Propensão a os coágulos se aglutinarem, formarem uma camada mais sólida e consistente e criar obstrução para a passagem do sangue, né? Então ela tinha esse histórico na família. Daí é importante conhecer também, quando a gente trata das questões clínicas, né, a linha do tempo, né? Porque se a gente quer trabalhar na parte clínica, né, o tempo é que traz as informações talvez mais preciosas para a gente entender o que está acontecendo de fato, além da história da paciente em si, né? Então, nos seus hábitos gerais, ela fez uso de anticoncepcional, aqui tem o nome comercial dele, o Evanor, por 10 dias antes da manifestação, né, da primeira manifestação, né, do problema, e por 17 dias antes da manifestação do segundo problema. Então, o que aconteceu, né? 10 dias antes, ela começou a usar um anticoncepcional oral, chamado Evanor. E aqui, na segunda manifestação, foi, né, 17 dias antes. Então você começa a ter uma pista aqui, né, que parece que o fenômeno que ela teve nessas datas teve um fator desencadeante, que foi o uso do anticoncepcional. Na aula passada, nós vimos, né, a parte contraceptiva, a parte reprodutiva feminina envolvendo os hormônios,
e a parte contraceptiva também, né? E nós vimos que a intenção é criar uma falsa gravidez, né, para que então, né, o organismo feminino pare de fornecer um hormônio que é importante para a maturação e liberação do óvulo. Se o óvulo não sai, não tem gravidez, né? E durante o período que a mulher está grávida, é isso que acontece, obedecendo o princípio da economia, da fisiologia, de você não produzir coisas, né, desnecessárias, né? Então, se a mulher está grávida, não vai ter que liberar óvulo, porque o útero já está ocupado. Usando os hormônios contraceptivos hormonais, né, então cria-se esta, entre aspas, né, gravidez, uma falsa gravidez, e o organismo acha que, né, o útero estará ocupado e não vai liberar óvulo, né? Então é uma forma de enganar o organismo. Porém, a gente viu, né, que o primeiro hormônio que foi utilizado para essa finalidade foi o estrógeno, porque o estrógeno é considerado o hormônio reitor de toda essa história. Porque ele que regula, inclusive, o FSH e o LH, que são os hormônios, né, que fazem a maturação e liberação do óvulo, né? E este hormônio, né, nós vimos também na aula passada, tem efeitos positivos e negativos. Os efeitos positivos né, a questão reprodutiva, a saúde óssea, a regulação da temperatura corporal da mulher, né, a questão do desenvolvimento das mamas, e por aí vai. E os efeitos negativos é o risco de câncer de mama e uma ação que, dependendo, né, da quantidade que está presente, né, de levar a situações trombogênicas para quem já tem predisposição. E por que, então, que a mulher não tem naturalmente, né? Se ela tem histórico, se ela tem a trombose, por que naturalmente, então, não acontece com ela? Porque o organismo regula, né? Se está tendo um processo trombogênico exagerado, o próprio organismo, né, regula lá como se fechasse a torneira do estrógeno e fala, vão liberar menos. A mesma coisa do câncer de mama, né? Então por que a mulher, então, todas as mulheres não têm câncer de mama se o estrógeno é cancerígeno, então, nesse ponto, né? O efeito negativo do estrógeno. Porque quando as células começam a crescer desordenadamente, o próprio organismo fecha a torneira da liberação do estrógeno para que, né, o sistema imunológico destrua a célula cancerígena. A mesma coisa no evento trombogênico. Se a coisa está acontecendo desordenadamente, a formação do trombo, a quantidade de estrógeno cai. O organismo nosso controla isso. Agora, se eu ingerir externamente, né, caiu no meu sangue, não tem como tirar mais, né? Por isso que há essa diferença entre hormônios naturais e hormônios sintéticos que as pessoas usam, né? A mesma coisa a insulina, né? A gente produz insulina e vai vivendo, né? Se você aplicar insulina e pular uma refeição, você vai ter desmaio, né? Você vai ter uma hipoglicemia, porque já é extra, não tem como destruir aquilo que está extra, né? Então nós temos uma situação, né, em que, né, um evento trombótico que foi diagnosticado ali, né? Então, né, ela até usou, né, varfarina no primeiro momento, um evento trombótico que não acontecia espontaneamente, mas começou a acontecer com esta paciente, e o fator que precede tudo isso é o uso de um anticoncepcional. De cara, esse anticoncepcional, sem saber o nome, a composição dele, só pelo nome comercial, seria um anticoncepcional do tipo combinado com 2 hormônios ou aquele que só teria um tipo de hormônio? Lembrando que os combinados é estrógeno, que aí reduz a dose, porque ele é o mais problemático, e coloca junto derivados da progesterona. E tem aqueles que só têm a progesterona, que é para a mulher, por exemplo, que está amamentando, né? Porque o estrógeno, ele seca o leite, né? Nesse caso, o Evanor, ele seria só de derivados da progesterona ou seria o combinado? Seria o combinado. Por quê? Porque todo esse efeito aqui é responsabilidade e culpa de quem? Do estrógeno. E não existe, né, anticoncepcional, né, de um composto só que é de estrógeno. Mulheres, como nesse caso aqui, deveriam então usar o anticoncepcional combinado ou aquele que só teria um tipo de hormônio? Aquele que teria somente um tipo de hormônio derivado da progesterona. Então esse Evanor,
quem quiser olhar na internet aí pode ver a composição dele, né? Ele tem 2 hormônios. Um dos hormônios presente é o estrógeno. O estrógeno que vai fazer, ele fez, né, esse estrago todo nela, né, poderia ter colocado sua vida em risco, né? O que ela deveria usar, então? Um anticoncepcional que tivesse apenas um hormônio que é derivado da progesterona. Na aula passada a gente viu, né? Tem a medroxprogesterona, tem aquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Tem o Minulete, que só tem o desogestrel lá e tal. Então, existem algumas alternativas, né? Então, respondendo à pergunta, o que houve com a paciente? Ela teve um quadro de trombose desencadeado pelo uso do anticoncepcional, né, por 2 vezes. A primeira vez nem deram a devida atenção para ela, né, nem investigaram a origem, né, do problema. Mas o que aconteceu com ela, então, foi um evento trombótico, né, formação de trombo, trombogênico, desencadeado pelo estrógeno, derivado do estrógeno presente no Evanor, né, que, né, contribuiu, então, para os sintomas que ela apresentou, que é de trombose, porque ela tem histórico na família de trombose e ela certamente tem trombose, agora está confirmado. Então, esta era a questão referente a este exercício, né? Esse era o caso clínico, né, da aula passada, então. Quais são os cuidados que deve se ter, então, né? Não dá para uma mulher sair, entrar numa farmácia e comprar qualquer tipo de anticoncepcional. Não pode isso. Porque muitas não sabem nem que tem trombose às vezes. E vai usar, e pode ter. Nesse caso aqui foi na coxa. Poderia ser no cérebro. Se fosse no cérebro, era AVC. Né? Então não dá para usar, né, qualquer tipo de anticoncepcional. Existem indicações mais específicas, então por isso que tem os anticoncepcionais combinados, que são 2 hormônios, que é o estrógeno mais um derivado da progesterona, né, que é o mais eficaz, que tem boa segurança, mas em 2 situações principais eles não são utilizados, né? Quando que os anticoncepcionais combinados, que são os mais, né, indicados, né, acabam não sendo, então, utilizados. Quando, né, a mulher tem histórico de trombose, daí ela pode ter a formação do trombo, né, e isso afetar a sua vida, né, pode levar até o AVC. Essa é uma situação. E a outra, né, que a gente viu, que ela não pode usar os combinados, vai ter que usar só o que tem os derivados da progesterona, que é quando ela está amamentando. Né? Porque quando se usa o combinado, que tem o derivado estrógeno, né, a tendência é que a prolactina caia e o leite não seja liberado. Né? Então, esse caso clínico é para mostrar, né, o histórico que a paciente tem. Esse caso clínico mostra, né, que, né, no atendimento, né, uma boa anamnese, né, ajuda a evitar que o problema ocorra novamente. Esse caso clínico mostra, né, que as pessoas ficam expostas a riscos quando elas tentam, né, se automedicar, por exemplo, né, e que, né, sempre vai haver algum tipo de risco e que o risco vai variar de pessoa para pessoa. Né? Essa paciente, ela tinha um pai com trombose, certamente ela tem trombose, né? Certamente ela não foi no ginecologista saber qual era o melhor anticoncepcional indicado, ela teve um atendimento, né, e não perguntaram para ela, né, a questão do se ela usava um anticoncepcional ou se fumava. Fumar também aumenta a chance de formação de trombos, entre outras situações, né? E qual é o aconselhamento, né, para se evitar esse problema, né? Usar os anticoncepcionais corretos, né, adequados para a sua situação. Alguma dúvida com relação a esse caso agora? Podemos passar adiante? Então vamos adiante. Opa. Bom, então, os anticoncepcionais também têm um impacto muito grande na saúde bucal da mulher, né? Então, você pode ter esses processos trombóticos também acontecendo, né, na região da cavidade bucal. E um dos problemas, né, que mais acontecem com mulheres que usam anticoncepcionais contraindicados para a sua situação clínica é o risco de gengivite, né? Então, o uso inadequado, né, impacta na saúde, né, dos dentes de uma forma geral, aumenta a sensibilidade das gengivas, né,
e favorece, né, a questão da formação também, né, de placas bacterianas, né, e também do tártaro. Então, até nisso, o anticoncepcional pode influenciar e pode causar problemas, além também de contribuir, né, para a questão do desenvolvimento, né, da osteotite alveolar, que é a dificuldade da persuasão de sangue na região, né, dos dentes, principalmente quando passam por procedimento cirúrgico, uma extração, que pode levar a complicações inflamatórias mais sérias, porque os elementos do sangue, né, de defesa, os macrófagos não chegam, né, porque está tudo congestionado por trombos, né, e isso levar a processos dolorosos intensos, né, cuja raiz do problema está na questão do uso do contraceptivo hormonal. E esta é uma realidade dos contraceptivos, né? Então, você tem efeitos fisiológicos, né, que comprometem muito a qualidade de vida da mulher e a expõem a outros riscos, né? Envolvendo saúde bucal, envolvendo saúde cardiovascular, entre outras, né? E é por isso, então, que a gente vai estar abordando hoje, né, mais alguns aspectos clínicos relativos aos contraceptivos hormonais, para a gente fechar esse módulo, né? No qual, né, a gente vai estar, então, abordando e trabalhando durante a aula é o seguinte, né? Nós temos, né, classificações dos anticoncepcionais quanto aos tipos de hormônios presentes. Então, o Evanor, daquele caso, ele tem uma classificação. E por essa classificação eu sei quem pode e quem não pode usar o contraceptivo hormonal. Também ele é classificado pelo tipo de hormônio ou derivado de hormônio presente. Nós temos derivados da progesterona que são diferentes, né? E a progesterona também tem os seus efeitos positivos e negativos, né? A progesterona, ela traz também algumas complicações para as mulheres e isso tem que ser trabalhado. Então, nós temos que saber também quais são os tipos de progesterona que compõem, né, um anticoncepcional combinado ou até mesmo um anticoncepcional sozinho, lembrando que anticoncepcionais que contêm apenas um hormônio, esse hormônio é derivado da progesterona, né? A questão do acne que apresenta nas mulheres, devido à questão do contraceptivo hormonal, e em algumas situações clínicas também, está relacionado a disfunções hormonais, né? A questão, né, de outras possibilidades, né, como o DIU, também a questão, né, da classificação quanto ao tipo de quantidade de hormônios presentes na cartela. Então, nós temos bifásicos e trifásicos, né? E a questão da pílula do dia seguinte. Então, na aula de hoje, nós vamos ver, então, as classificações que existem, que são diversas, porque elas são referentes à quantidade de estrógeno presente, tipo de progesterona presente e as concentrações de hormônio ao longo da cartela. Então, você tem uma variabilidade muito grande de tipos, né, de hormônios, então, que estarão presentes, né? E isso indica cada situação, cada condição clínica e tem vantagens e desvantagens também, né? E vamos ver também as outras alternativas, né? Então, o DIU, né, que é uma forma também de evitar a contracepção, que pode ser hormonal também, e a questão da pílula do dia seguinte, né, que aí tem que ter também alguns cuidados especiais com relação ao seu uso. Bom, e assim, né, contracepção, né, é um direito que a mulher tem, né, contracepção é um direito que a família tem, né, o planejamento familiar, né, não é só a contracepção, mas tem como elemento principal, né, a decisão de uma família, né, de definir quantos filhos tem, quantos filhos conseguem, né, criar e dar o conforto necessário. E existem as mais diferentes formas, né? Falei muito da questão hormonal, mas é importante também lembrar, né, que existe, né, uma outra maneira de evitar ter filhos, que é o uso do preservativo masculino, né, no qual, né, a chance de falha varia de 2 a 18%. Então, se existe também, né, a chance da camisinha estourar, existe a chance da camisinha não ser colocada adequadamente, favorecer a questão, né, do rompimento dela. Então, não é um processo 100%. A questão da qualidade, né, no Brasil tem o Inmetro que faz os testes, né, mas nós sabemos que, né, tem contrabando aí de outros países que trazem preservativo para o Brasil que eles não têm a devida qualidade, né, como se espera no Brasil. Então, nós temos essa situação. Temos também o espermicida, né, creme, gel, supositório vaginal, que é uma alternativa quando a mulher não quer que os hormônios entrem no seu corpo, mas pode ter até 30% de chance de falha, né, que é complicado. Tem o coito interrompido, né, que
interromper o ato sexual antes da ejaculação, para que o espermatozoide não adentre, né, ao corpo da mulher, mas também uma chance de falha de 20%, né? Tem a tabelinha, conhecida como método Ogina-Cusack, né, onde se calcula mais ou menos quando vai ser aquele 14º dia, que a gente viu na aula passada, né, que tem um aumento exponencial dos hormônios. E assim, né, é um risco, né, 25% de chance de falhar. Além disso, tem as alterações hormonais que as mulheres têm, né, que pode fazer que o período fértil seja no 10º dia, por exemplo, né, então é meio arriscado. Tem o DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, que de certa forma dificulta a mobilidade do espermatozoide e não deixa ele chegar, né, até o encontro do óvulo, que tem, né, menos de 1% de chance de falhar. E temos os hormônios, os contraceptivos hormonais, que a gente começou a ver na aula passada, também com menos de 1% de chance de falhar. E dentro dos contraceptivos hormonais, nós temos ainda uma divisão, né? Os que têm estrógeno, né, são mais eficientes no impedimento da contracepção, né? No impedimento da concepção, melhor dizendo. E os que têm só progesterona, né, a chance de falha aumenta um pouco, mas está bem longe do restante das outras possibilidades aqui, né? Então, por isso que muita gente pergunta, né, mas se o estrógeno tem tanto problema, para que as mulheres usam? Porque é mais garantido, né? Mas também, né, usar só a progesterona não quer dizer que, né, a chance de gravidez acontecer é de grande possibilidade, né? A questão é praticamente assim, né? Se você usar os hormônios contraceptivos combinados, né, 99% de chance de não engravidar. Se você usar só que tenha derivados da progesterona, é 90% de chance, né, de não engravidar. Então, seriam os 9% aí que às vezes, né, pode assustar, né? Mas assim, é bem raro, né? Eu não lembro assim de pessoas próximas, né, de colegas minhas assim que engravidaram usando anticoncepcional. Salvo algumas situações, né, como sair na mídia às vezes, né, que a indústria se equivocou e, né, em vez de colocar o anticoncepcional com hormônio, colocou só o que era placebo, que estava testando uma máquina e tal. Raras as situações, né? Mas também a gente não pode achar que é um procedimento 100%. Pode também falhar. Além disso, tem outras formas de falhas também, né? Como a gente viu na aula passada, o antibiótico, né, pode cortar o efeito anticoncepcional. Então, você tem algumas situações. Aqui, então, só para relembrar da aula passada, né, o 14º dia, né, onde você tem os aumentos exponenciais dos hormônios e a liberação do óvulo, formação do corpo lúteo lá no ovário, a partir dos fragmentos, né, do invólucro que contém o óvulo. Daí, então, você começa a liberar progesterona, né, e assim permanecerá se a gravidez, né, continuar, se aquela célula se desenvolver. Se aquela célula não se desenvolve, né, o que vai acontecer é a progesterona cair, né, e todos os outros hormônios cair e tentar novamente uma gravidez no próximo ciclo. E aqui nós temos, então, né, os contraceptivos, né, na sua divisão com relação à quantidade de hormônios, né. Então, nós temos os contraceptivos combinados, que são 2 tipos de hormônio, que são derivados do estrógeno e derivados da progesterona. Por que há a existência desses combinados, né? Porque, assim, a eficácia contraceptiva do estrógeno é uma eficácia dose dependente. Ela depende da dose. Se você reduz a dose do estrógeno, você reduz a eficácia, né, da tentativa da não gravidez. Né? E também os efeitos adversos, né, do estrógeno são dose dependente. Quanto maior a quantidade de estrógeno, maior a chance de ter trombose, de ter outras inchaços pelo corpo, dor de cabeça e por aí afora. Então, quando se percebeu isso, né, qual foi a estratégia? Vamos reduzir a dose do estrógeno para reduzir os efeitos adversos. Porém, a eficácia reduzia, né? E obviamente que as mulheres iam ficar com o pé atrás, né? Como assim, né? Vou ter mais conforto, mas também vou ter mais chance de engravidar? Não faria sentido usar. Mediante a isso, compensaram, né, a redução do efeito do estrógeno, né, com a adição
do derivado da progesterona. Então, os dois juntos conseguem evitar a gravidez numa quantidade menor de cada hormônio que não causa tanto efeito adverso. Foi assim, então, que surgiu, né, essa estratégia, que foi a primeira e a principal, porém, né, tinha suas limitações, né? O estrógeno também tem seus efeitos não dose-dependentes para grupos especiais de mulheres. Então, o estrógeno, né, dependendo da sua quantidade, ele pode causar trombose, né? O estrógeno, independente da sua quantidade, afeta a prolactina e a lactação. E por essa razão, criaram, então, né, os únicos, também chamados de mini-pílula, né, que só tem derivados da progesterona, como a medroxprogesterona, que é aquele injetável de 3 meses, que é o que essa paciente, no caso clínico de hoje, deveria, inclusive, ter utilizado, né? Então, eu tenho esta primeira classificação existente, né, sendo que a mini-pílula é praticamente indicada para que situação? Para quando as mulheres não toleram o estrógeno, independente da sua quantidade, por terem condições clínicas específicas. Trombose ou estarem amamentando, né? Então, você tem, né, essas duas possibilidades. Maior eficácia desse grupo aqui, que é os combinados, menor eficácia da mini-pílula, mas também não é aquela coisa desesperadora, assim, né? 50% de chance de dar certo e dar errado, não é por aí. Então, nós temos esses dois tipos. Historicamente, essa divisão surgiu, então, pela questão, né, de mulheres que não poderiam usar derivados do estrógeno em qualquer quantidade, e assim se prosseguiu, né? Então, quando eu falo de contraceptivos hormonais agora em combinação, que é esse primeiro exemplo está aqui, né, dos que têm dois tipos de hormônios, né? Então, quais são suas principais características, né? Primeiro, são adequadamente absorvidos por via oral. Isso é excelente, porque o injetável, né, tem as suas vantagens, né, para aquela mulher que esquece, né? Mas, né, o uso oral, em qualquer circunstância, né, sempre acaba sendo preferencial, pela praticidade, né, da forma de uso. São amplamente indicados, né? A eficácia, né, é em torno de 99,9%, né? Então, a grande chance realmente de não ter a gravidez. Consiste na associação, então, do estrógeno, de um derivado do estrógeno, mais um derivado da progesterona, também chamada de progestinas, né? E aqui, então, né, as preparações existentes, né, são as seguintes, né? O estrógeno, o principal utilizado, que vocês vão encontrar na maioria dos anticoncepcionais de vocês aí, né, das que usam, né, é a presença do etinil-estradiol, que é um derivado do estrogênio, né? E qual que é a diferença dele para o estrogênio? Ele tem um grupo químico chamado etinil, que precisa ser removido no fígado, e isso faz com que ele permaneça mais tempo no organismo, né? O que permitiu que as mulheres pudessem usar uma vez por dia. Imagina ter que usar anticoncepcional 3 vezes por dia, né? Manhã, de tarde, à noite, esqueceu, 3 chances de esquecer, né? Era mais preocupante ainda, né? Então, essa mudança química permitiu isso. Temos também o mestranol. O mestranol ele é mais potente e ele é indicado mais para situações clínicas do que para a contracepção, né? Então, algumas mulheres que têm alterações hormonais em função do estrógeno, né, acabam utilizando, né, o mestranol. Mas a grande maioria vai usar o etinil-estradiol. E temos a progestina, o derivado da progesterona, né, do qual nós temos o levonorgestrel, né, que é a progesterona quimicamente modificada para durar mais tempo e ter também menos efeitos adversos, né. Então, se vocês pegarem a caixinha de anticoncepcionais de vocês vão encontrar, né, provavelmente esses dois representantes aqui, né. E nenhum dos seus hormônios tem sua cinética, né, significativamente alterada pela combinação, né, com outro esteroide. Então, segue um caminho natural, dentro do esperado, né, são fármacos muito bem, né, tolerados, né, e cumprem o seu papel. Porém, alguns efeitos vão acontecer, né, se tem muito a questão dos efeitos do estrógeno, né, que é o principal, porque ele puxou tudo, né, foi ele que iniciou praticamente tudo, né. E a progesterona também tem suas limitações, né? Uma das limitações que a progesterona provoca é, né, a questão de que, quando ela está em excesso, ou quando o organismo percebe que a progesterona está em excesso, o organismo, né, se encarrega de
utilizá-la de uma forma talvez mais interessante, né? Então, o que acontece, né? O excesso de progesterona leva o organismo a converter esse excesso em testosterona. É o que acontece, por exemplo, com a síndrome do ovário policístico, né? Que é uma doença hormonal que a mulher tem. E o que acontece? Na síndrome do ovário policístico, né, você tem os ovários, né, com vários corpos lúteos produzindo uma grande quantidade de progesterona. Daí, então, o organismo, em frente a essa grande quantidade de progesterona, né, sabendo dos malefícios que isso pode acontecer, aciona, né, uma enzima, 17-alfa-hidroxilase, que pega a progesterona e começa a converter parte dela em testosterona, o que leva aos sinais, né, chamado insurtismo nas mulheres, né, que é pelos na face, timbre de voz alterado e muito acne também. Então, a ação, né, da progesterona e essa capacidade dela de ser convertida em testosterona são limitações, né, que esse hormônio apresenta também. E por isso que existe, né, uma variabilidade com relação a isso. E a questão específica, né, do acne na mulher está muito associada à questão do excesso, né, do efeito androgênico. Os homens não têm essa manifestação, mas as mulheres, quando começam a ter excesso de testosterona, um dos primeiros efeitos é alteração na oleosidade da pele, que favorece a formação do acne. Então, algumas mulheres, né, com síndrome do ovário policístico podem apresentar esse sintoma, e algumas mulheres que usam certos derivados da progesterona vão apresentar esses sintomas também, né? E na questão, voltando para o estradiol, né, nós temos vários tipos também existentes, né, mas como eu falei para vocês, né, o mais comum é o etililestradiol. Temos o valerato-estradiol, que é usado mais como reposição hormonal, né, tem o sulfatestrona, que é para as mulheres que têm bastante dificuldade de produção de estradiol antes da menopausa, né, mas assim, em termos de contracepção, né, etililestradiol acaba sendo o principal utilizado. E como eu falei para vocês no início, né, os efeitos do estradiol, né, os efeitos adversos do estradiol, estão muito relacionados à quantidade deles, né? É um efeito dose dependente. E frente a isso, é que se teve, então, a segunda classificação dos hormônios, né? Vou colocar aqui para vocês acompanharem, né? Então, eu tive a primeira classificação, que tem a ver com composição de hormônios. Então, eu tenho eles combinados e tenho a mini pílula, que é só progesterona, um hormônio sozinho, né? Se eu pegar aqui os combinados, eles têm uma subclassificação, que é a segunda que eu quero abordar com vocês, que tem a ver com a quantidade de etililestradiol, que é esta classificação que está aqui nesse canto da tela, né? Então, os contraceptivos hormonais combinados que contêm etililestradiol, eles podem ser de alta dose, 50 mcg, 50 microgramas. Esses foram os primeiros, né? Chegaram a essa quantidade, né? Daí era o que tinha, né? Combinado com a progesterona é o que dava eficácia, mas causava muito efeito adverso. Muita propensão ainda para causar trombose, mesmo em mulheres que não tinham quadro de trombose, né? Muita dor de cabeça, muitos efeitos de inchaço pelo corpo. Daí então, né, tiveram as modificações e passaram a ter, né, os de média, que variou entre 40, né, que está errado, né, seria 40 mcg, os de baixa dosagem, 30 a 35, e hoje nós temos os de baixíssima dosagem, 15 a 20 mcg. Então, vocês podem pegar a cartela de vocês, né? Podem até observar qual é a quantidade, né, de hormônios do estradiol presente, que ele pode estar nessa classificação aqui. Média, né, baixa e baixíssima dosagem. Geralmente, né, como é que se procede o uso dessa medicação, né? O médico vai escolher o de mais alta dosagem, que é mais seguro. Mais seguro não, desculpa, mais eficaz, né? Se a mulher reclamar e falar que está sentindo algumas coisas, né,
ele pode ir baixando as doses, né? Ou o contrário também. O médico pode entender, né, pela entrevista que ele faz com a paciente, que ela pode usar o de baixíssima dosagem, né, que seria menos arriscado, e aumentar se necessário. Mas aí a pergunta é, mas aumentar se necessário por quê? Se o efeito é dose dependente. Leva um raciocínio de que, se eu usar o de menor quantidade vai ser sempre melhor. Não. O que acontece? Os de baixíssima dosagem do estradiol, eles têm um efeito em particular que incomoda algumas mulheres, né? Porque a quantidade dele pode ser não suficiente para alterar o ciclo como deveria, e os de baixíssima dosagem causar o que é chamado de sangramento de escape. O que é o sangramento de escape? É um sangramento que surge antes da menstruação. E muito relacionado a pouquíssima quantidade de estrógeno que a mulher usa. Então, nesse caso, pode o médico ter essa opção de começar com de baixíssima, e a mulher, se queixando do sangramento de escape, vai ter que passar por um de alta dose e chegar talvez até a máxima dose. Chegando à máxima dose, se der problema, vai ter que então fazer, né, a mediação e a escolha, né? Então não é uma questão muito simples, como foi da paciente, foi lá, chegou na farmácia, eu quero um anticoncepcional, é o balconista, leva esse aqui, está na promoção. Não é bem assim, tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Também a questão da saúde bucal, né? Os de alta dosagem e média dosagem são os mais propensos a causar gingivites, né, que acometem algumas mulheres cuja origem estão nos hormônios, né? Então é importante, né, numa amnese odontológica também verificar, né, para entender a raiz de um problema, né, que às vezes está sendo tratado de outra forma, né? Então nós temos esta classificação, né? E o principal hoje em dia é o quê? É a média, baixa e baixíssima dose de etinil estradiol, cujo objetivo é amenizar os efeitos adversos, porém o de baixíssima pode causar sangramento de escape, que incomoda muito as mulheres, né? Então esta é a segunda classificação que nós temos, né? Daí, vamos ver agora a terceira classificação. A terceira classificação tem a ver, né, com o tipo de derivado da progesterona. A progesterona em si ela não serve, tá? O tempo de minha vida dela é muito curto, né? Então você tinha que ter moléculas que tivessem mais tempo de ação. E também que reduzisse alguns efeitos indesejados, né? Um eu já mencionei, que é a questão, né, da conversão da progesterona, que está em excesso, em testosterona, que traz prejuízos à mulher. Daí, então, nós temos praticamente 3 classes, né, de derivados da progesterona, com as suas vantagens e desvantagens, né, que aqui a gente pode ver, né, a questão androgênica, que é aumentar as características masculinas, que isso, se manifestar na mulher, tem que trocar, e a questão mineralocorticoide. O que vem a ser isso? A progesterona ela tem um efeito mineralocorticoide. O que é? Retenção de líquido, a mulher fica inchada, e, né, alterações metabólicas, principalmente envolvendo uma enzima chamada lipase, lipo, gordura, ase de enzima, que é responsável pela quebra da gordura. Então o que acontece, né? Se a mulher tomasse só progesterona pura, ela ia inchar e engordar. Que é, talvez, um dos grandes medos que as mulheres têm quando usam anticoncepcional, né? Esse aqui pode causar dor de cabeça, infarto. Mas esse aqui, né, não engorda. Mas eu quero esse então, né? Então tem essas questões, né, que são, né, envolvidas no uso, né? E como é que funciona isso então? Então assim, né, o primeiro derivado, né, da progesterona de uso clínico combinado com etinil estradiol foi a ciproterona, que é da classe dos pregnanos, né, do qual teve uma modificação química para aumentar o seu tempo de ação. Só que acontece com a ciproterona? Forte efeito mineralocorticoide. A ciproterona ela favorece realmente aumento de peso. Porém, o problema que tinha na época não era aumento de peso, né? O problema que tinha na época era a questão do efeito androgênico. A mulher começava a tomar anticoncepcional e começava a ter pelos na face,
né, que é o hirsutismo, muitos pelos no braço, né? Isso incomodava, muito acne, né? Então a ciproterona foi o primeiro, né, derivado da progesterona a não ter efeito androgênico. Por quê? Né? Ela é considerada antiandrogênica, na verdade. Porque a ciproterona ela não tem afinidade com a enzima que converte a progesterona em testosterona. Então, a ciproterona ela cumpre um papel de progesterona, mas ela não é convertida em testosterona. Resolveu um problema. As mulheres não tinham pelo na face, as mulheres não tinham pelos no braço, né? As mulheres não tinham mudança no timbre de voz, níveis de testosterona dentro do que é esperado no corpo de uma mulher, né? Mas em compensação, o que teve de mulheres que tiveram aumento de peso lá pelos anos 70 e 80, quando era praticamente a última opção que tinha, e obviamente efeitos na saúde cardiovascular também, né? Então problemas de coração e tudo mais pelo excesso de peso. A partir disso, então, é que você pensou, né? Temos que resolver essa questão também, né, do excesso de peso, do efeito mineralocorticoide. Então, começou a ter os derivados da 19-nortestosterona, cujo principal objetivo era redução do efeito mineralocorticoide. Então, nós temos hoje a noristesterona. Noristesterona, né, ela não engordava, mas, em compensação, era mais facilmente convertida em testosterona. Trocou. Deu para ver que inverteu aqui, né? O avanço não foi muito feliz, né? Então, aí você tinha duas opções, né? A mulher falava, eu tomo ciproterona, né? E aumento muito o peso. Então vamos trocar. Surgiu um novo agora, que é nortestosterona, que vai junto com o etinilestradiol, e não vai causar isso, né? Mas em compensação, né? Reduzia, mas começava a ter também o efeito mineralocorticoide. Daí, então, né, você não aumentava peso, mas você começava a ter, então, né, efeito androgênico. Depois desenvolveram o levonorgestrel, né, que hoje tem uma boa aceitabilidade, né, no qual ele teve o melhor perfil antiandrogênico. Então, não aumentava o peso e também não favorecia a formação de testosterona, a partir dessa molécula que era parecida com a progesterona, né, e o organismo achava que era ela e convertia em testosterona. E temos hoje, né, o que nós temos de mais usual, vamos assim dizer, né, que são os gonanos, né, no qual os gonanos você tem, né, um perfil antimineralocorticoide, né, então ele não leva, em tese, né, aumento de peso, claro que cada caso é um caso, e também não leva a efeitos androgênicos, né? Então, chegaram, né, a uma solução que, né, evitava os dois problemas, que é desogestrel, drospirenona e gestodeno. Se vocês olharem os anticoncepcionais de vocês, alguém está com seus anticoncepcionais aí? Todo mundo de vocês? Não? Mas se vocês chegarem em casa e então olharem a bula, né, há grande chance de ser um desses, salvo algumas situações específicas hoje que acabam usando a ciproterona, né? Então, por exemplo, né, mulheres com ovário policístico, que eu falei para vocês, que naturalmente, né, elas produzem muita progesterona e acaba sendo convertida, né, em testosterona, né, elas acabam usando a ciproterona, porque é o que mais reduz efeitos androgênicos, né. Agora, na maioria dos casos, né, você tem essas três opções e algumas outras, levonorgestrel, né. Nortestosterona está sendo mais usado como mini pílula, porque acaba sendo mais eficaz nesse sentido, né, usando isoladamente. Levonorgestrel também pode ser encontrado na forma isolada, né, já o gestodeno sempre associado com o etinilestradiol. Então nós temos esse percurso importante, né, dos derivados da progesterona. Então o etinilestradiol, a gente começa a consertar o problema com dose, que é uma coisa de quantidade, e na progesterona, né, foi mudanças químicas cujo objetivo era reduzir o efeito androgênico, que tem a ver, né, com, né, redução da conversão de progesterona em testosterona e reduzir o efeito mineralocorticoide, né, que é para evitar, né,
a questão do aumento de peso. Mas, como eu disse, cada caso é um caso, cada história é uma história. Né? Tem mulheres que, infelizmente, né, têm uma propensão a usar qualquer tipo e vai ter esses problemas, mas a chance passou a ser mínima. Então, nós temos, né, essa situação e essa condição, né, e por que do uso de certos tipos, né, de derivados. Né? Então, se você pegar a bula do seu anticoncepcional, há uma grande chance de ter etililestradiol de média dosagem, geralmente em torno de 30 mcg, associado, geralmente, né, ao gestodeno ou desogestrel. Né? Claro que vai ter as exceções, aí depende da decisão clínica do médico. Né? Então, esta é a terceira classificação que nós temos. Né? Então, só recapitulando, então, o etililestradiol pode ser de média, baixa e baixíssima dosagem, alta dosagem praticamente desuso, né? Junto com um derivado da progesterona, que pode ser da classe do pregnano, né, do estrano ou dos gonanos. Né? Redução da dose. Diminuir a chance de efeitos adversos, doses dependente. Diferentes tipos de derivado da progesterona. Reduzir a chance de efeitos mineralocorticoides, aumento de peso, e efeitos androgênicos, formação de testosterona. Então é assim que acaba tendo esses tipos, né, que acreditava-se que era a solução definitiva, mas não. O que nós temos hoje em dia? Né? No caso clínico que abriu essa aula, que foi o exercício da aula passada, e que abriu essa aula, né, eu já paguei aqui, mas eram 10 dias para a mulher sentir a trombose, lembram? E 16 dias para sentir de novo, correto? Então você tinha uma certa previsibilidade a curto prazo desses eventos acontecerem. Com, né, o uso, né, de derivados da progesterona, ou até mesmo de baixíssima dosagem para as mulheres, né, com trombose mais leve, vamos assim dizer, a chance desse efeito acontecer reduziu. Porque o efeito trombótico dependeria muito da dose, correto? Então, muitas mulheres usam de baixíssima dosagem, né? Tem alguma disfunção trombótica, assim, mas se pensava na época, né? Não vai causar problema algum, né? E usava, e não dava problema algum. O eixo do problema mudou o foco. Antes, né, era uma alta dose e geralmente 15 dias para dar um problema, né, que podia ser grave ou não. Hoje, com a baixíssima e baixa dose também, né, você não tem mais 15 dias para ter problema. Você pode levar esse desenvolvimento de um trombo aos poucos, que pode levar anos. Que é a questão, né, de hoje em dia você ter mulheres que utilizam anticoncepcionais 2, 3, 4 anos e de repente tem um AVC, antes de 30 anos. Né? Porque o risco trombogênico ainda existe, só que agora ele está mais lento. Né? E esta é a grande preocupação que se tem. Na aula passada, se eu não me engano, eu passei para vocês, né? Existe até uma comunidade no Facebook que discutem isso, né? Que se chama-se Vítimas dos Anticoncepcionais. E nós temos muitos casos, né, de estudantes mesmo, né, com menos de 30 anos que tiveram AVC. Pô, tão jovem AVC. Aí você vai investigar, o anticoncepcional está lá. Né? Então, hoje em dia tem essa preocupação. O que dá para se fazer com relação a isso? Né? Cuidado com a saúde, né? Cuidado, né, não farmacológico, né, cardiovascular, né, atividade física, boa alimentação. E uma questão que é importante, tá, gente? Começou a ter enxaqueca do nada. Pode ser várias coisas. Pode ser estresse, pode ser problema de visão, pode ser N coisas. Mas pode ser também o início de uma complicação, né, neuronal advinda do uso contraceptivo hormonal, que pode ser já um indício de que possa estar em curso um AVC futuro. Né? Claro que, quando você vai começar a cartela, dá dor de cabeça. Isso é uma história. Agora, depois de 5, 3, 4, 5 anos, se você começar a ter enxaqueca, né, não dá para se automedicar com uma dipirona qualquer e seguir a vida. Né? É bom investigar, principalmente se você já usa o anticoncepcional, né? Porque você pode prevenir o risco de um AVC. Né? Então, se o vilão antigamente lá era o tal do Evanor, que tinha estradiol em grande quantidade, hoje até os de baixíssima dosagem, pode ser, só que o problema vem a longo prazo. Né? Aqui alguns exemplos, né? O micropil, né? Etililestradiol 0,30,
baixa dosagem, gestodeno 0,75. Gestodeno, está onde aqui? O gestodeno está aqui, gonano terceira geração, né? Sem efeitos androgênicos e sem efeitos mineralocorticoides, baixa efeitos androgênicos, baixa efeitos mineralocorticoides. Temos aqui o Previane, também, etililestradiol 0,02, né? Dá para ver aqui, então passa a ser já de baixíssima dosagem, também com gestodeno. Verifiquem, é a mesma composição, né? Etililestradiol com derivados da progesterona da classe da terceira geração dos gonanos, né? Só que o que é diferente? A quantidade do etililestradiol. Um é de baixa, o outro é de baixíssima dosagem, né? Mais seguro? Sim, mas pode causar sangramento e escape. Os dois, né, posso dizer 100% que não vão causar nenhum problema, nem a longo prazo na vida da mulher? Não tenho certeza, tenho que observar. Aqui um outro, né, que é o Elaniciclo, que tem drospirenona. Drospirenona está aqui, também um gonano terceira geração. Elas estão mais sendo utilizados, né? E etililestradiol 0,03, também de baixa dosagem, né? Está aí só a conversão aqui, né, de MCG para MG, então está aí a mesma coisa. O NIC, drosperinona, está aqui também, gonano, e etililestradiol, só que aqui é 0,02, que seria o equivalente, né, ao 20 mcg, baixíssima dosagem também. Então, mesma composição, quantidades diferentes, daí a gente começa a ver as classificações que existem, né? E temos aqui um outro, né, esse aqui é mais difícil de ler aqui, que é o IAS, né? O IAS, ele tem drosperinona, ele tem o etililestradiol e tem também a ciclobenzirina, que é um ativo, né, que anula efeito mineralocorticoides, né? Então é para aqueles casos extremos, né, de mulheres que mesmo usando, né, gonano de terceira geração ainda tem um pouco de inchaço, né? Então ainda esse recurso ainda, lembrando, né, que cada caso é um caso, isso aqui é bem raro de acontecer, mas já tem até uma formulação para isso. Aqui está maior, né? Então você vê aqui, né, as composições, um terceiro elemento aqui, que não é hormônio, tá? Esse terceiro elemento, ele é para desinchar a mulher. Temos aqui o Mirena, levonorgestrel, né, com as suas composições, né, do qual o levonorgestrel estaria onde? Gonano segunda geração. Bem aceitável, mas ainda tem efeitos, né, androgênicos, né? Lembrando que esses derivados aqui, né, têm redução do efeito mineralocorticoide, superando, né, os pregnanos, mas começava a ter efeito androgênico, né? Então, isso foi reduzido na terceira geração. Temos aqui um outro exemplo, temos aqui o Gracial, né? O Gracial, ele é desogestrel e etililestradiol, né? Onde está o desogestrel? Aqui também terceira geração. E observem que tem, né, duas, né, formas de expressar aqui este composto. Você tem desogestrel 25 e etililestradiol 40, desogestrel 125 e etililestradiol 30. Ou seja, na mesma cartela, eu tenho duas concentrações diferentes dos hormônios. O que isso significa, né? Mais uma classificação. Que agora tem a ver com a quantidade na cartela. Por que disso? Né? Porque a intenção é imitar o ciclo feminino e não dar uma coisa fixa ao longo dos 28 dias. Né? Porque tem mulheres que sentem. Porque, assim, não é uma coisa assim, né? O hormônio aumentou e vai certinho e cai. Vai oscilando. E quando criou, então, essa formulação de você ter dois tipos de concentrações diferentes dos hormônios, a intenção era imitar o ciclo feminino. Só que aí tem uma questão em especial, que eu acho que não está muito claro, né? Mas depois em casa vocês podem ver, ou ver no slide também, que está no ambiente virtual. E essa cartela, né, ela é diferente das cartelas mais comuns. Né? A cartela de vocês vem com os dias para vocês se orientarem? Alguma aqui tem cartela que é número e setinha? Esse tipo aqui, ele vem com número e seta para você seguir na ordem. Porque cada, né, linha dessa aqui de hormônio, de comprimidos, né, tem concentrações diferentes de hormônio. Você tem a com mais quantidade, depois de menor quantidade, no final você tem uns placebos. Só para manter o hábito de tomar o comprimido. Isso tem, né, a função de
fazer com que, então, você imite, né, o ciclo feminino com as quantidades de hormônios necessárias. É importante diferenciar da cartela de vocês, que é por dia, né, porque essa aqui eu tenho, a mulher, no caso, tem que seguir, né, certinho a sequência. E a gente sabe, né, não sei se vocês têm esse hábito, mas cartela de dipirona lá, né, do medicamento para dor de cabeça, né, Neosaldina, né, você vai abrir uma aqui, outra ali, fica aleatório, né. Multiconcepcional já é mais, né, a sequência para vocês não esquecerem, né, tudo bem. Isso aqui, então, não adianta, não posso chegar e pegar pegando aleatoriamente. Esse aqui, de baixo, de cima, de lado. Tem que seguir à risca, porque são quantidades próprias para cada momento do ciclo feminino. Se a mulher fizer aleatório, ela pode pegar um placebo no dia fértil e ferrar tudo, né? Então, nós temos isso. Temos algumas formas, né, como Clyra, por exemplo, né, que ele tem 3 tipos de concentrações diferentes ao longo da cartela e vem com cores diferentes. Além de ter a seta, né, observe a seta e os números, né, tem cores diferentes para a mulher não se perder. Então, essa cor aqui deve ser uma quantidade, essa cor é de outra, e tem que ser na sequência. Essa classificação tem nome. O que vocês usam aí é o monofásico. Mono vem de 1. Quantidade fixa ao longo de toda a cartela. O anterior aqui, né, que tem 2 tipos de concentrações, a gente chama de bifásico. Né? E esse aqui, o Clyra, é chamado de trifásico, porque tem 3 tipos de concentrações diferentes dos hormônios ao longo da cartela. Né? Então, assim que acaba funcionando. Né? Então, isso geralmente para as mulheres que são sensíveis aos hormônios ao longo do ciclo. Né? Tem mulher que começa bem usando anticoncepcional, depois da metade do uso, né, não suporta mais usar, é muito efeito adverso, então isso aqui veio para facilitar, mas tem que ter esse cuidado, tá? Não posso pegar aleatoriamente. No Clyra, por exemplo, né, tem uma sequência aqui que é de placebo, né, e no final volta a ter hormônio para já engatar com o hormônio que a mulher vai produzir. Se, né, ela começa a usar o placebo antes da hora, não vai dar certo. Então, nós temos então os bifásicos e trifásicos, né? Então, os monofásicos, doses fixas, né, do estrógeno e da derivada da progesterona. Bifásicos e trifásicos, então, você tem, né, alterações na quantidade. Isso para imitar o ciclo feminino e imitar uma gravidez, né, que esteja acontecendo. Então, aqui, os tipos que existem, então, dos bifásicos, né. Daí, então, né, só para a gente ver, então, né, as demais associações, né, o ciclo 21 também, microvilar, os primeiros a ser utilizados, comercializados. E assim, com relação aos efeitos adversos, né, no começo, muitas náuseas, dores nos seios e edema, né, que está muito associada à questão do estrógeno na preparação. Né, então, a conduta sempre é usar, né, de menor quantidade, concentração, se for uma coisa persistente, porque no início, né, geralmente as mulheres sentem bastante, mas há uma tendência de não sentir depois nas próximas cartelas, mas se persistir, tem que trocar. Cefaleia discreta e frequente transitória, no começo, é naturalmente aceitável. Depois de um tempo, você começa a ter cefaleia e você exclui qualquer outra chance da cefaleia estar acontecendo. É bom procurar saber se não é o anticoncepcional que está provocando isso, né? E lembrando que ela não é, nem justifica em parar o tratamento, exceto se você está usando há um bom tempo, né? Isso vem acontecer e você desconfia que possa ser um problema mais grave, né? Sistema neuronal. E, né, daí então, você tem riscos de acne que pode acontecer, né, a questão do sangramento de escape que pode acontecer, e entre outras situações, que aí é uma combinação de tentativas, né, para escolher a melhor possibilidade, né. Daí a questão dos problemas trombóticos, né, como aconteceu, né, com a paciente do caso clínico de hoje, né, pode até ter caso de embolia pulmonar, que seria até mais grave, né, e são questões realmente que levam à interrupção do tratamento e, no caso, a troca pela mini-pílula, né? Então, existe isso, né? Daí as contraindicações dos combinados, né? Os que têm os 2 hormônios, né? História de doença tromboembolítica, como era com a paciente do caso clínico que a gente viu, comprometimento da função hepática, né? Se o fígado não funciona bem, pode bioacumular, porque eles são metabolizados no fígado, né? Suspeito de câncer de mama, também é bom parar, porque aí é uma coisa mais séria. Sangramento vaginal normal sem causa diagnosticada, também é bom parar e procurar atendimento médico.
Se desconfiar que está grávida, né? Alguma doença cerebrovascular, né, já existente, né? Então tem que saber qual é o mais indicado, e se teve infarto também. Tudo na verdade, associado à questão, né, trombogênica, que poderia, inclusive, ter acontecido com a paciente nossa, né, no início da aula de hoje. A sorte da paciente é que ela teve na coxa, né, o problema, né? Se fosse no coração, poderia ter uma coisa bem mais grave. As interações medicamentosas, né? Antibiótico, eu comentei na aula passada, parte do anticoncepcional é eliminado e parte é reabsorvido por ação das bactérias, que vão, né, fazer com que o estrógeno fique ativo novamente e volte, né, pelo sistema enterohepático. Anticonvulsivantes, então, se a mulher não quer ter filho e tem, né, epilepsia, esses dois medicamentos são contraindicados. Os barbitúricos também é usado como anticonvulsivantes, né. O álcool, né, ele só se consumido muito em excesso, né, um caso realmente de alcoolismo, assim, que pode levar a problemas hepáticos, aí vai se somando os problemas, né. O problema do álcool, né, às vezes, é o esquecimento. Né? Esquece de tomar no dia seguinte, né? Ou o vômito. Né? A mulher tomou anticoncepcional, teve náusea e vomitou, ela tem que considerar a situação como se ela tivesse esquecido de tomar o anticoncepcional. Ou seja, né, melhorou, depois de um certo tempo, toma 2. Né? Porque você não pode ter garantia de que absorveu a quantidade de hormônio necessária. Mesma coisa a diarreia. Né? Se a mulher tem diarreia, pode ser que passou tão rápido, né, que não foi absorvida a quantidade certa. Né? Nesse caso, também considera-se como se tivesse esquecido. Assim que melhorar, toma 2. Né? Se persistir muito a diarreia ou a náusea, né, o mais correto é usar um método alternativo como preservativo até o final, até o melhorar e iniciar um novo ciclo. Diga. Se está controlado, ok, né? Agora, se está em crise, não é tratado e a pessoa está com muita diarreia, é um fator a se pensar a respeito. Né? A isotretinoína, que é usada para acne, também pode cortar o efeito, né? E alguns antipertensivos, né, de uma forma mais branda. Mas assim, de uma forma geral, né, rifampicina, tetraciclina e ampicilina são os mais, né, encontrados na literatura, né, responsável, né, pela vinda de pessoas ao mundo, né, não esperadas, né, mas bem-vindas, né, sempre. Daí nós temos ainda, né, outras formas, né, temos o DIU, dispositivo intrauterino. Né? O que é o DIU, gente? O DIU tem alguns mitos relativos ao DIU. Né? O DIU, na verdade, ele é um dispositivo, né, metálico que é introduzido no útero da mulher. Né? E qual que é a função, né, desse DIU? Né? Os primeiros dispositivos intrauterinos, né, que ficavam lá no útero da mulher, né, quer dizer mais ou menos que seria o útero da mulher, né? Então ele fica aqui dentro, né, tem uma forma de uma âncora, talvez, né, tem vários tipos, né, de apresentações. Os primeiros era com metal cobre. E o que acontecia com esse metal? Esse metal ele alterava o pH da região uterina, mudando a viscosidade, fazendo com que, quando o espermatozoide chegasse, ele não conseguisse mais se movimentar. Só que a eficácia não era tão boa, porque sempre tinha um espermatozoide mais esperto que conseguia ir adiante. Né? Daí depois criaram, né, o que tinha também hormônio, né, uma camada de hormônio que também ajudava na alteração dessa viscosidade, né, da parte interna, né, do canal vaginal e do útero, para impedir, né, e dificultar cada vez mais a mobilidade do espermatozoide. Né? Então é assim que se tem o DIU. Né? Tem também os implantes, né, intradérmicos, adesivos, né, que geram uma certa segurança. As mulheres não têm muita aceitabilidade, parece que elas têm medo de tomar banho, perder, né? Mas ainda é usado solução oleosa de medroxiprogesterona, que é um injetável, né? Cremes, o anel vaginal também. Né? Mas assim, grande parte das mulheres acaba optando realmente pelos contraceptivos, né, orais, né, injetáveis, e algumas o DIU. Né? Aqui é o exemplo do DIU. Né? Então, o DIU é obtido através da liberação contínua do cobre dentro da cavidade uterina, e o cobre interfere no número e no transporte dos espermatozoides, né? Dificulta, né? Então eles vão chegando, aqui dá para ver que eles ficam, né, alterados, né? E
não movimentando adequadamente, né, eles não conseguem, então, encontrar o óvulo e ter a fecundação, né? Mitos com relação ao DIU, né? Tem mulheres que acham que o DIU ele mata a criancinha com essa forma aqui, né, tipo uma âncora, e muitas mulheres acham que é abortivo, inclusive, né? Ah, não quero usar o DIU porque vai matar uma criancinha, imagina, né? Não é isso, gente, ele interfere só no espermatozoide, né? Tem casos, né, que vocês vão encontrar até na internet, jogar na internet e vocês acham, né, de bebês que nascem, né, com a mulher usando o DIU, né, e tem uns que fica até a marquinha na cabeça, né, do DIU, né, nascem junto com o DIU, né, na cesárea tira a criança e tira o DIU junto, né, mas assim, nada interfere no desenvolvimento da criança, né, porque é uma coisa mínima, né, que não vai, sei lá, muita gente falar que entra no coração da criança e mata, né, não sei o quê, tudo mito, gente, tudo, né? Então existe essa, né, e tem até uma foto na internet famosa aí, né, que é uma criança que nasceu segurando o DIU, né, da mãe, né, então. E temos a emergência, né, então, tudo que eu falei aqui, né, é para uma situação de prevenção, mas aí que, né, acontece, né, a empolgação vem, né, e fizeram, fez sexo, né, e pode ser que esteja naquele dia. E agora? Né? Existe a possibilidade, né, de ainda conseguir a contracepção. Né? De que maneira, né, que pode acontecer essa contracepção? Usando os chamados contraceptivos de emergência, também denominados de pílula do dia seguinte. Né? E qual que é, né, a função, como é que eles agem nisso? Porque eu falei que anteriormente, né, você tenta imitar uma gravidez e tudo mais, e nesse caso aqui, né, o que se espera que tenha acontecido é que o óvulo saiu, porque por isso que a mulher tem medo. Ah, se eu liberei o óvulo, tchau, né, já era, né, e agora? O que se faz, né? Então, nesses casos, né, o que acontece, né? A estratégia é usar uma grande quantidade de derivados da progesterona para enganar o organismo da seguinte maneira. Quando você tem a ovulação, você tem a formação do corpo lúteo que produz progesterona. Né? E ele vai produzindo, com a função de formar o endométrio e seguir. Se a quantidade de progesterona aumentar drasticamente, dá um efeito rebote. E o corpo lúteo se desfaz. Porque ele acha que não, já tem quantidade muito boa, ele começa a reduzir a sua função. Só que esse aumento que está sendo induzido é temporário. Você vai tomar um comprimido, né, depois vai tomar o resto da vida. Só que aí, né, a ação já foi feita. O corpo lúteo regride, não libera mais progesterona, porque ele achou que já estava uma quantidade muito boa, né? Não produz mais na grande quantidade. O que acontece? O endométrio que estava sendo formado se desfaz. Né? Daí se interrompe a gravidez. Né? Não é abortivo também, né? Porque a função dele, né, é impedir, né, a questão de um desenvolvimento do óvulo, né, e a anidação. Quando você desfaz, né, a questão do endométrio, não teve a fecundação ainda. Né? Então você está no processo anterior, incluindo, né, que nesse período, né, que está acontecendo, né, só vai funcionar a pílula no dia seguinte se o espermatozoide não encontrou o óvulo. Por quê? Né? Porque a intenção qual que é? É dar uma carga grande de progesterona para o corpo lúteo pensar, não, está demais, vou parar minha produção, só que depois eu não volto a produzir, né? Até porque, né, não deu nada certo. Agora, se o óvulo encontrou o espermatozoide e aderiu ao endométrio no útero, aquela célula começa a crescer e desenvolver, o corpo lúteo vai ser estimulado de novo. Então já era. Por isso tem prazo para tomar a pílula no dia seguinte. Né? Só vai funcionar se eu não tiver fecundação e o organismo entender assim, não, deu errado, vamos começar de novo. Agora, se fecundou e nidou, né, o corpo lúteo vai parar um momento, mas a demanda que aquela célula que está crescendo lá, né, vai ser tão grande, né, para endométrio que ele vai voltar a produzir de novo. Né? Então, uma coisa estimula a outra. Então, assim, se fecundou, se aderiu lá ao endométrio, já era. Não adianta mais. Então, a pílula do dia seguinte. Por isso que tem o prazo, 72 horas após a relação, que é o tempo estimado do óvulo sair, se tiver saído, e encontrar com o espermatozoide.
Passou de 3 dias, né, grande chance desse encontro ter acontecido, aí não adianta mais, você não vai conseguir mais enganar o corpo lúteo, né, porque a demanda que vai chegar para a progesterona vai ser a demanda alta, né, que é necessária. Então você tem essas apresentações. E outra coisa também, tá, gente? Pílula no dia seguinte não é método contraceptivo, é para emergência. Conheci uma mulher uma vez que falou: eu não uso anticoncepcional porque eu não quero estragar meu corpo. Eu só uso pílula no dia seguinte, quando eu faço, né, sexo com alguém. Né? Qual é o problema disso? É que o corpo acostuma. Né? Se você usar repetidas vezes a pílula no dia seguinte, né, vai chegar um ponto que o corpo lúteo não vai regredir, né, em hipótese alguma, e a chance de ter problemas, né, de não ter essa queda após o estímulo, né, você estimula demais, ele reduz porque acha que está demais, isso não vai acontecer, né, e a chance dele continuar produzindo, né, a quantidade necessária para formar o endométrio vai continuar e a gravidez vai acontecer. Então, muitas mulheres acabam engravidando porque usam repetidas vezes a pílula do dia seguinte. Né? E assim, gente, não tem erro. O que o organismo de vocês puder fazer para engravidar, vai fazer. Então, aquela história, começou a usar cartela, tem risco? Tem. Usar repetidas vezes pelo dia seguinte? Tem. Né? Porque assim, o organismo nem entende. Né? Que a gente está vivendo em crise, que eu não quero ter filho agora, que eu tenho que formar. O organismo não entende isso, ele quer perpetuar a espécie. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E usar adequadamente. Né? Então, usou 3 dias, o risco, né, de funcionar é menor do que né, o uso do contraceptivo hormonal, então eu tenho 20% de chance de falhar, né, mas é uma alternativa. Né? Então eles alteram, né, a questão do endométrio, como eu mencionei com vocês, né, muda a função do corpo lúteo, né, e, né, vai dificultar todo o processo. Né? Daí, então, os que existem, então, né, são com derivados da progesterona. Se der uma bomba de estrógeno para a mulher nessa quantidade, ela pode ter várias complicações. E os efeitos não são fáceis, tá? Cefaleia, dor mamária, alteração do ciclo menstrual e diarreia. Tem uma outra alternativa também para a pílula do dia seguinte, tá? Que às vezes, né, quem trabalha principalmente em UBS ou em hospital também, quando acontece algum crime de violência sexual, que é assim, né? É uma grande quantidade de progesterona, certo? Às vezes, né, a farmácia está fechada ou não tem, por algum motivo, o que pode ser usado é usar uma quantidade, né, da cartela. Geralmente dá 12 comprimidos da cartela. Então, a mulher toma 12 comprimidos de uma vez. Isso acontece, às vezes, na delegacia. Né? A mulher sofreu lá abuso sexual, né, mas não vai querer ter filho de um estuprador, né? Daí, então, né, também ela não vai parar na farmácia, toda transtornada, foi na delegacia e tal, né? Geralmente, se ninguém tem, se a própria delegacia não tem, né, alguma mulher que estiver lá, cede 12 comprimidos e toma de uma vez. Também de ver que é uma bomba, né? É muito hormônio. Mais um motivo para não ficar usando toda vez, né? Sempre, né? Então, tem essa situação e os efeitos são bem intensos, né? Daí, então, né, ele não deve ser adotado, né, com opção constante, né, porque ele vai perder a sua eficácia ao longo do tempo, né? E chegamos, então, ao final da aula, né? Então, os tipos de anticoncepcionais existentes quanto à quantidade de hormônios existentes, né? Então, nós temos, hoje em dia, né, média, baixa e baixíssima, o de alta dosagem praticamente em desuso, a classificação da progesterona, né, quanto às suas gerações, né? Então, nós temos, né, classificações de pregnandos, gonanos e estranos, cuja diferença é o quê? Sempre buscar a redução do efeito mineralocorticoide, que faz aumentar o peso, e redução do efeito androgênico, que é a capacidade desse derivado virar testosterona. Então, você tenta arrumar esses dois problemas e existe aquela última classe com os 3 representantes, né, desogestrel e tal, que são consegue ter esse fim. O acne na mulher, por que isso acontece? Geralmente pela questão androgênica, né, que isso acomete algumas mulheres. Bifásico e trifásico, né, são aqueles que têm quantidades diferentes de hormônio ao longo da cartela, né, e a utilidade dele é imitar o ciclo feminino real e causar menos efeitos diversos ao longo do uso durante a cartela. O DIU, então, é um dispositivo que fica no útero para dificultar a mobilidade do espermatozoide, pode ser só de metal, ou pode ser metal e hormônios também, né? E a pílula do dia seguinte, né, vai interferir na formação do endométrio, né, não deixar o espermatozoide ter mobilidade,
nem deixar, né, que o óvulo também consiga, né, encontrar o espermatozoide. Mas, né, se tiver a fecundação e ele encontrar um pouquinho de endométrio, né, não vai ter eficácia. Por isso tem que ter, né, um prazo. E quanto mais cedo utilizar, né, em relação ao ato sexual que foi realizado, é maior a chance de ter sucesso no uso dos contraceptivos de emergência. Então, esta é a parte, né, que então a gente encerra essa parte dos contraceptivos hormonais. Semana que vem, então, a gente volta com um novo assunto, ok? Os exercícios, então, quem quiser começar a fazer agora, pode fazer. Quem quiser fazer, o prazo está estendido até quinta-feira. Bom final de semana para vocês. Obrigada, professor. Igualmente. Valeu? Valeu? Tchau, tchau. Também. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.